Hoje a gente vai desvendar o segredo do FGTS, uma forma que pouca gente conhece para deixar a casa própria bem mais acessível. Bora lá? Sabe aquela situação que a pessoa acha a casa perfeita, o lugar dos sonhos, mas aí, na hora de fazer as contas, a prestação mensal simplesmente não fecha. Fica um pouquinho acima do que dá para pagar, sabe? É uma frustração enorme, não é mesmo? E é aí que muito sonho acaba ficando pelo caminho. Mas olha só, para a gente entender isso na prática, vamos pegar o caso do Rafael. Ele achou a casa que sempre quis por R$ 250 mil. O obstáculo? A prestação de R$ 2 mil por mês simplesmente não cabia no orçamento dele. E aí, qual a primeira coisa que vem na cabeça para ajudar? O FGTS, claro. Só que é aqui que o negócio começa a ficar interessante porque as regras do FGTS são bem mais complicadas do que parece. E olha, quase todo mundo entende errado. Então, primeiro tem aquela regra famosa dos 3 anos, sabe? A carência para poder usar o FGTS de novo na compra do imóvel. Aí a gente ouve falar também de um prazo de 2 anos para usar o FGTS para amortizar a dívida e diminuir o saldo devedor. E para dar um nó na cabeça, ainda tem a história de poder usar o FGTS todo ano para ajudar a pagar as prestações. E aí fica mais confuso, não é mesmo? Pois o grande erro que a maioria das pessoas comete é achar que essas regras são uma coisa só, que está tudo conectado. Mas a verdade é que não estão. Entender essa separação, isso muda completamente o jogo. Então, vamos lá para a grande sacada. O momento ahá. A diferença fundamental que destrava essa estratégia toda, o pulo do gato, é o seguinte: existe a regra do imóvel e a regra da pessoa, ou seja, do CPF. São coisas diferentes. Sobre a restrição dos 3 anos, ela é do imóvel. Usou o FGTS para comprar aquele imóvel, ele fica marcado por 3 anos. Agora, as regras de 2 e 1 ano. Essas são regras da pessoa, do CPF, de quem está usando, sabe? Elas dizem com que frequência a pessoa pode mexer no seu próprio FGTS, não importa o imóvel. Entendeu a diferença? Uma coisa é o imóvel, outra coisa é a pessoa. Ok? Tudo bem com isso? Ficou bem claro para você? A gente então pode finalmente falar da estratégia PPP, que usa essa brecha a nosso favor. O nome da estratégia é Pagamento Parcial de Parcela, ou PPP, e a ideia é genial de tão simples. Em vez de torrar todo o FGTS da entrada, a pessoa deixa um pouquinho lá, de propósito. E aí o banco pega esse saldo que sobrou e usa para diminuir as prestações mensais pelos próximos 12 meses. Vamos voltar para o caso do Rafael, para ver como funciona. Lembra do cenário dele? Ele iria usar os R$ 60 mil de FGTS que tinha tudo na entrada. Ia financiar 190 mil e o resultado? Aquela prestação de R$ 2 mil que para ele não dava. Ok, e como a estratégia PPP mudou tudo isso? Simples. Primeiro passo. Ele não usou os R$ 60 mil, usou só 50 mil na entrada. Sobraram então 10 mil na conta do FGTS dele. Com isso, claro, ele teve que financiar um pouco mais, R$ 200 mil. E agora vem a mágica. O banco pegou aqueles 10 mil que sobraram, dividiu por 12 e todo mês usa esse valor para abater a prestação. Olha só o resultado disso. A prestação base dele, por ter financiado mais, subiu um pouquinho. Foi para uns R$ 2.100. Só que, com o abatimento de R$ 833 do FGTS todo mês, o que saía do bolso do Rafael era só R$ 1.267. Uma diferença gigantesca, não é? Pelo menos no primeiro ano, tá? Mas aí vem a pergunta de US$ 1 milhão. E depois que acaba esse primeiro ano? A prestação volta a ser aquele valor alto. Então a prestação volta para o valor base? Sim, isso mesmo. Só que tem um detalhe. Durante esses 12 meses, continuou caindo o FGTS na conta do Rafael. Ou seja, já tem um novo saldo lá. Então, é só repetir o processo. Uma ferramenta que pode ser usada ano após ano, sempre que precisar daquele fôlego no orçamento. Isso deixa de ser só um truque, entende? E se torna uma ferramenta de verdade. Para viabilizar a compra do imóvel, pensa bem o que essa estratégia faz para poder dar aquele alívio. Justamente nos primeiros anos, que são sempre os mais apertados. Ela permite comprar a casa agora, sem ter que esperar e correr o risco dos preços subirem. E o mais interessante, funciona mesmo com pouco FGTS.
Uns R$ 5.000 na conta, por exemplo, já podem baixar a prestação em mais de R$ 400 por mês por um ano inteiro. Isso, na prática, transforma um não da aprovação em um sim para aprovação para muita família. Tem uma frase que resume tudo isso perfeitamente. Isto é para clientes que de outra forma não conseguiriam comprar. É simples assim, muda tudo. Isso leva a gente para uma reflexão final. Será que essa estratégia, esse jeito diferente de olhar para as regras do FGTS, não é a chave que estava faltando para muita gente realizar o sonho da casa própria? É uma ferramenta, sem dúvida, poderosa e que vale muito a pena conhecer. É uma ferramenta maravilhosa. Então, veja qual é o seu próximo passo. Conte comigo.